Boa noite, pessoal. Boa noite, Rubens. Vamos entrando. Hoje nossa live vai ser com a professora Michele Barreto. Deixa eu ver se ela já está online aqui. Boa noite, Li, minha amiga Lidiane Paulucci. Hoje nós vamos falar sobre aposentadoria rural pós-reforma previdenciária, né? Que é a emenda aí constitucional 103 de 2019. Esse tema tão importante que eu particularmente adoro muito. Minha convidada querida, eu acho que ela já entrou, professora Michele Barreto. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui para a gente começar nosso bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar a professora. Deixa eu convidá-la. Vou mandar o convite. Vamos ver se ela consegue entrar. Olá, professora. Bem-vinda. Tudo bem? Professora, doutora, advogada. Muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Para quem não sabe, né, que a gente está fazendo uma conexão São Paulo e Santa Catarina, né? Que a doutora Michele, ela é de Santa Catarina. Até, se me permitem falar um pouquinho do currículo dela, ela advoga desde o ano de 2006. Ela é mestre, doutora, né, professora em Direito e especialista em Direito Previdenciário. Então, eu fiz esse convite a ela, né? Eu estou retornando às lives de quinta-feira e ela prontamente aceitou. É uma colega aqui do Instagram, né? Sempre estamos conversando, sempre vejo suas postagens. Certamente aprenderemos muito com ela essa noite. Bem-vinda, professora. Eu que agradeço o convite para conversar um pouquinho hoje, então, sobre a aposentadoria rural. Vamos tentar, então, né, esclarecer um pouquinho mais sobre essa aposentadoria, que é uma aposentadoria que foi tão tentada, né, na emenda constitucional, aumentar, né, o tempo e mexer, só que no final das contas, pelo menos no tempo, eles não conseguiram mexer, que já é uma coisa muito boa, né, para os trabalhadores rurais. Mas muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui hoje participando, te parabenizo pelo teu trabalho, eu Muito obrigada. gostaria já de antecipadamente dizer assim que se tem uma coisa boa que eu acho que esse período, né, de pandemia trouxe, foi a situação do digital, né? Essa conexão maior entre as pessoas, entre as culturas. Eu acho que a gente teve acesso a mais informação, as pessoas se mostraram um pouco mais solícitas, né? E isso é o aspecto que particularmente eu pontuo assim como extremamente positivo e que me deixa feliz, assim. Eu participo e gosto muito, assim, dessa situação. Eu acho que todos, né, estão se beneficiando, em todos os segmentos, inclusive. Sim, certamente. Eu acho que as relações interpessoais durante a pandemia ficaram um pouco prejudicadas de forma presencial. E aí veio a tecnologia, veio o Instagram, Facebook, né, para diminuir esse distanciamento. E acredito que foi muito produtivo, né? Conhecemos pessoas novas. Os eventos estão sendo online, né? Pelo menos aqui, OAB São Paulo, OAB na cidade de Marília, para a vida continuar de uma forma diferente, mas continuar, não é mesmo? Com certeza. Eu fico mais ao sul de Santa Catarina, né? Quase próximo, assim. É próximo ao litoral também aqui de Santa Catarina, mas é próximo, assim, quase à divisa do Rio Grande do Sul, assim. É Orleans, Criciúma, aqui perto da Serra do Rio do Rastro. E nós aqui temos algumas particularidades, que cada cidade tem a sua particularidade, né? Na aposentadoria especial, nós temos aqui a condição da aposentadoria dos mineiros, que não é tão comum, né, nas demais regiões, a aposentadoria que é a mais especial, por assim dizer, né, de 15 anos. Sim, sim. E no âmbito rural,
o que a gente mais tem aqui, que é interessante até conhecer, porque quem sabe eu possa dar algum exemplo aí para a tua região também, né? O meu caso aqui, a grande maioria se enquadra na situação do segurado especial. Porque a gente pode verificar, assim, que o segurado especial, apesar de que, historicamente falando, né, a gente costuma ver ele como marginalizado, meio assim que uma pessoa que não tem um poder aquisitivo muito alto, enfim. Mas eu digo para vocês que, assim, ó, aqui na minha região não é assim que funciona, tá? Aqui na minha região, não que nós não temos, né, aquela agricultura de economia familiar, aquela típica, né? Mas Sim. nós temos também a figura do agricultor aqui, nós temos muito plantio de fumo. Então, a cultura do fumo é uma cultura um pouco mais lucrativa, assim, né? As produções aqui, Sim. eu não sei como é que é aí na sua região, mas as produções de fumo anuais, a média dos agricultores de pequena propriedade é 100 mil reais, sabe? Então, não pode ser Nossa, considerado uma pessoa carente, assim, nem uma pessoa à margem, né? E até eu tô abrindo esse link para depois, quando a gente for entrar no link mesmo do segurado especial propriamente dito, que a gente vai passar ali os tipos antes, mas para a gente já ir pensando, já ir raciocinando. Por quê? Porque o segurado especial, ele tem que ser pobre? Será que ele tem que ser pobre, conceitualmente falando, lá pela lei? A lei trouxe alguma coisa dizendo que ele tem que ser pobre? Porque se a gente analisar, quando a gente fala, o primeiro conceito, inclusive, infelizmente, até jurisprudencialmente, os julgadores têm levado para esse caminho. Então, é por isso que eu estou sim. trazendo essa reflexão já no início, para que a gente já desperte para isso, e quando for fazer as nossas considerações com relação a clientes, né, que nós vamos atender, a gente deixe isso bem claro, porque isso vai ser diferente no sentido de provas, isso vai influenciar em várias conotações ao longo da própria aposentadoria propriamente dita. Iniciando Com pelo que a certeza. doutora Letícia tinha me solicitado, então, dos trabalhadores rurais, né? Então, os trabalhadores rurais, a previsão, a grande maioria das situações que nós vamos conversar está na 8.213, né? Então, nós temos lá no artigo 48, artigo 11. Vou dar uma localizadinha para vocês, porque às vezes se alguém quiser tomar nota, para que depois possa verificar, porque a doutora Letícia pediu para mim algumas situações de prova, então, para mencionar lá o artigo específico, para que depois, porque como é um rol muito grande, a gente vai conversar sobre ele, mas depois o pessoal pode lá dar uma olhadinha também, né? Aliás, se me permite, saber a professora, fonte já, né? aliás, se me permite, pessoal, durante a live, vocês podem ir mandando perguntas, que a gente vai lendo aqui na medida do possível. Obviamente que a gente só tem 1 hora, né? Então, um pouquinho antes a gente termina para poder gravar. E vocês podem ir mandando, a gente vai conversando esse bate-papo. Espero que seja bem produtivo. Me desculpa, professora, te cortar. Não, tranquilo. Vou dar boa tarde aqui para todos que estão ingressando. Vou pedir os coraçõezinhos para que a gente tenha aqui o público Verdade. nos prestigiando. Cumprimentar o doutor Apolo ali, que foi um convidado que veio aqui no meu Instagram. Ele é um colega meu da época do doutorado. E ele veio falar de direito imobiliário. Doutor Apolo Scherer, bem querido. Então, pessoal, pelo que nós conversamos, então, nós podemos verificar os trabalhadores rurais, tá lá do artigo 48, então, da Lei 8.213, né? Aí nós temos o empregado rural, né? Que eu até combinei com a doutora Letícia que a gente acaba dando enfoque mais para o segurado especial, mas só para dar alguns exemplos. Sim. Nós temos o empregado rural, que é aquela pessoa que trabalha de carteira assinada, que vai ter, se for o caso, PPP, que vai ter, se for o caso, enfim, toda a sorte, né, de documentação que seja necessário para um trabalhador da área urbana, normalmente, só que ele vai trabalhar no meio rural. Eu até vou dar uns exemplozinhos ali, que depois eu vou deixar vocês um pouquinho indignados com a nossa jurisprudência, para que depois a gente bata em cima, porque se vocês tiverem algum cliente, por exemplo, tratorista, vocês sabiam que apesar de ele estar no meio rural, ele pode ter carteira assinada, ele não vai se enquadrar como trabalhador rural, segundo a lei? Então, nós temos algumas exceções ali, que elas são muito contraditórias com relação
tanto ao trabalhador rural quanto ao enquadramento do segurado especial. Mas no trabalhador rural, principalmente, ali tem umas assim que eu acho absurdas. Essa é uma delas, a situação do tratorista mesmo trabalhando em meio rural. Nós temos o avulso também, tanto o avulso quanto o contribuinte individual, eles têm alguma falta ainda de regularização específica para ser enquadrado 100% como rural. Mas, e o que mais se enquadra, né, é o segurado especial. Todos eles estão elencados com a sua devida, né, qualificação no artigo 11 da Lei 8.213 nos seus incisos, tá? Se nós formos verificar aqui, só a título de exemplo para vocês aqui dos requisitos, né, que o trabalhador, como eu mencionei para vocês, pessoalidade, subordinação, habitualidade, remuneração. Então, conforme nós tenhamos o trabalhador, no caso urbano, nós vamos ter um enquadramento também do trabalhador rural. Aí, como eu mencionei para vocês, no inciso 5º, a gente tem aqui, ó, carpinteiro, pintor, vou citar só algumas, tá? Para despertar vocês se vocês tiverem algum cliente. Datilógrafo, cozinheiro, o tratorista, como eu mencionei para vocês. Um outro aqui que eu acho muito interessante não poder ser enquadrado, motosserrista, que é aquela pessoa que utiliza o motosserra, que teoricamente é um instrumento, né, bem típico do meio rural. Ele também não pode ser considerado pela lei, tá? Esse tá no inciso E. Veterinário, administrador. Aí aqui eu já levanto aquela lebre lá que eu tinha conversado com vocês. Por que o veterinário, por que o administrador, por terem, quem sabe, nível superior, não podem ser considerados trabalhador rural? Se o trabalhador rural, em essência, não é considerado e não é requisito legal que seja uma pessoa carente. Porque para o carente a gente tem LOAS, né? Não é o trabalhador rural carente. Até porque, para o governo, não é menos interessante que esse trabalhador contribua. Ou quem sabe o governo parou de gostar de ganhar dinheiro, né, doutora Letícia? Porque à medida que esse trabalhador ganhe mais, ele vai contribuir mais e vai fazer com que essa arrecadação, mesmo sendo no âmbito, né, do rural, ela seja superior. Coisa que com as figuras do segurado especial é um pouquinho diferente, que não se exige, né, necessariamente aquela contribuição. Aí tem umas divergências antes de 91, depois de 91, mas enfim, tá? Então, só para levantar essas figuras com vocês, né? Ali, só a título de exemplo, o avulso, ali a gente pode verificar que seria aquela pessoa, por exemplo, cuida nos portos das mercadorias, só que ele tem esse órgão de classe responsável, o avulso. E o individual, ele também pode manusear, né? Então, essa carga, descarga de mercadorias, mas ele não tem a figura, então, desse órgão de classe representativo, tá? Só para elucidar um pouquinho mais com relação a essa situação de diferenças, né, entre um e outro. Uma outra situação que eu gostaria de mencionar para vocês é a figura, a gente acabou de sair de outubro e agora teve essas polêmicas todas essa semana lá da menina, né, do estupro. Então, falando da mulher. A figura da mulher, pessoal, nesse âmbito que nós temos hoje no meio rural. Pois é, hoje a mulher veio, inclusive, uma súmula, tá? Nós temos uma súmula aqui, tem uma que é a súmula 115 da TNU, e nós temos uma outra aqui específica aqui para a situação dessa modificação da mulher. Eu já vou verificar aqui na sequência aqui que eu anotei aqui, já digo para vocês. Mas que trouxe a informação, então, de quê? Trouxe a informação de que a mulher, inicialmente, ela não era considerada como segurada especial. Por quê? Porque nós temos a dificuldade, e até hoje a gente sabe que tem, né? A dificuldade da documentação. Porque a gente tem ainda, né, nos interiores, depende da região que você está, uma figura um pouco mais machista, que às vezes prefira, né, que essa documentação esteja no nome do marido, ou esteja no nome do pai, ou enfim, né, da figura masculina da família. O Jucai Silva, aqui, vou pedir licença, a doutora Magda, o Jucai Silva é o escritório de advocacia, já fizeram live aqui comigo, então sejam muito bem-vindos na nossa conversa. Bem-vindo! Se me permite, doutora, em relação a esse assunto,
Eu até estou com um caso bem parecido. É exatamente isso. Toda a documentação, embora a mulher, né, ela tenha realizado aí por 15, 16 anos a atividade rural, toda a documentação está no nome do marido, né? A questão da terra, a questão de comprovante de endereço, de todas as notas fiscais, né? De compra de insumo, enfim, de tudo, da venda de leite. E o INSS, a tendência, primeiramente, é o quê? Negar, exatamente. E ainda mais, no meu caso, é pior ainda, porque eles não estão casados, não tem uma certidão de casamento, mas sim vivem em união estável. O INSS também não olha com bons olhos na questão da prova. Né? E aí, como que a gente faz? Como que a gente fica? Né? Como a gente pode sair dessa problemática para conseguir um deferimento no INSS? O que a doutora acha? Na verdade, assim, ó, hoje isso já não é mais entendido, né, da mesma forma. Hoje nós temos o entendimento, inclusive pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, também é interessante mencionar, se às vezes, num primeiro momento, né, o analista, aquela pessoa que vai pegar o seu benefício no primeiro momento, se ele não analisar dessa forma, você tem a possibilidade de fazer o recurso, porque o entendimento é no sentido de que toda prova, né, que for feita para o seu cônjuge pode ser utilizada também, né, para a esposa, enfim, para os outros filiados, né, filho, então. Só que o único detalhe ali que a gente vai verificar depois na autodeclaração é que às vezes tem a figura, às vezes, né, as mulheres duram um pouquinho mais do que os maridos, às vezes, né, então elas casam de novo. Então tem que dimensionar bem os períodos para verificar, né, em que período ela ficou naquela terra e se naquele período ela fez, então, a cultura em regime de economia familiar, que daí, no caso, com a figura do marido, por exemplo, vivo, que é interessante já ressaltar, ou individualmente, que daí já é o primeiro itemzinho lá que costuma dar bastante problema no preenchimento da autodeclaração rural, que às vezes o pessoal, e nem é por má fé, na verdade, umas dicasinhas ali que a doutora Letícia tinha me pedido, e eu vejo muito problema no item 2, e depois a gente vai verificar um outro item lá embaixo, que essas particularidades de que realmente tem períodos diferenciados, que realmente tem que ser, né, pontuados justamente para que a gente utilize os entendimentos corretamente e a gente faça, então, o recurso. Por quê? Porque o recurso administrativo, ele é mais benéfico, por exemplo, por essa situação da documentação, e ele é mais benéfico também, depois a gente vai verificar, mas eu já adianto os assuntos, não tem problema, com relação à situação da idade mínima também. Porque nós temos uma ação civil pública que foi votada, era direcionada à situação indígena. Mas ela foi estendida ao entendimento, porque a situação indígena é no âmbito rural, né? Mas ela foi estendida já pela situação do administrativo, de que não só até os 12 anos, então essa idade deveria ser reconhecida para o período rural. E isso também é mais positivo lá no recurso administrativo do que na esfera judicial, por exemplo. Eu já tive aqui no meu escritório, não sei o caso de vocês, mas eu já tive aqui no meu escritório a idade mínima reconhecida de 8, de 7. Claro que vai depender da prova contemporânea, né, que você consiga fazer daquela determinada atividade rural desenvolvida, né, pela pessoa, pelo cliente de vocês. Mas com relação, por exemplo, eu fiz um curso agora, mês passado eu iniciei, e o professor Felipe também, que veio conversar comigo no curso, disse, por exemplo, que ele conseguiu reconhecer na esfera administrativa de 6 anos. E nós temos em jurisprudência, pessoal, se vocês pesquisarem, aí para ir mais longe que isso ainda, nós temos reconhecimento de 3 anos de idade, a situação do plantio da mandioca. Nós temos reconhecimento de 5 anos de idade. Então, claro que tudo isso vai depender da prova que você conseguir fazer. Aí, já adiantando um pouquinho, tudo bem que a gente tem que fazer o início de prova material. Ele é obrigatório hoje, a gente já vai chegar lá.
Mas, pessoal, além daquela prova documental, que a gente vai verificar o rol de documentos, que pode anotar aí quem já quiser, está previsto lá no 106 da 8.213. Mas, além disso, o que eu uso muito aqui no meu escritório e eu aconselho vocês utilizarem também? Fotografia. Eu sempre peço para os meus clientes fotografia, porque uma fotografia pode convencer, inclusive, o analista do INSS. Se você não tem, às vezes, um documento, porque aqui a gente usa muito bloco de notas, né? Bloco de produtor rural, mas aí cada região tem o seu documento particular. A declaração de sindicato, que a gente sabe que hoje já não é tão... Ó, até minha tia veio prestigiar. Oi, tia Helena, tudo bom? Então, com relação ao bloco de notas e a declaração do sindicato. A declaração do sindicato, pessoal, aí outros, né, profissionais às vezes vão dizer assim, ah, não adianta nada, não vale nada, né? Pessoal, não é que não valha nada. Ela não vai ter a mesma validade que ela tinha antes, porque antes ela valia quase como se fosse a autodeclaração hoje. Então, não é da mesma forma. Mas se você tem essa declaração, e às vezes o que eu peço, além da declaração, eu peço aqueles comprovantezinhos de pagamento do sindicato. Sabe aqueles recibozinhos que o sindicato dá? Ou se não, você ir no sindicato e pegar aquele histórico que geralmente todo sindicato tem, é uma coisa normal, né? Porque eles faziam, inclusive, até na caneta, né? Aquele livro caixa, quem pagou, quem não pagou, quanto é que pagou. Então, a gente pega essa documentação e hoje ela está, inclusive, sendo mais efetiva que a própria declaração do sindicato. Mas a gente junta tudo certinho para fazer a prova. Pessoal, aqueles rolos que nós temos, tanto no ofício circular 46, que veio trazendo as explicações com relação à autodeclaração, quanto na lei 8.213, eu não considero nenhum daqueles rolos taxativos. Porque eu acho que se tratando de prova, a gente sempre pode inovar. Eu sempre posso pensar em alguma coisa que seja particular de uma determinada região, um documento específico, né, daquele período que possa ser emitido. E se você tem essa possibilidade, faça isso. Faça isso, porque tudo que tem idoneidade de datas, de órgãos públicos, por exemplo, de um determinado, por exemplo, certidões de casamento, certidões de nascimento, certidão de reservista para os meninos, né? Declaração lá de serviço militar, que às vezes se não quis ir, né, para o serviço militar e se declarou como agricultor, né? Eu tenho um senhorzinho aqui que trouxe bem bonitinho, ele se declarou agricultor em tudo, um querido, lindinho, trouxe tudo bem certinho. Mas eu tenho um pessoal aqui na minha região, não sei se no caso da de vocês tem, Letícia. Eu tenho um pessoal na minha região que tinha vergonha de ser agricultor. Aí, na época, que era para eles declarar nesses documentos a profissão, eles diziam que era motorista, eles botavam um monte de coisa lá. Daí eles chegam com os documentos aqui, né? Eu disse, olha, abençoado, mas daí motorista não dá, né? Vou botar isso aqui, vou fazer prova contra ti. Porque é isso que você tem que olhar também, tá? Não é simplesmente pedir o documento e sair juntando tudo, tá? Pessoal, vocês lêem antes, pelo amor de Deus, né? Aí tem lá motorista, aí vocês não juntam, vocês fazem de conta que vocês esqueceram. Professora, eu não sei se eu chamo ela de professora, de doutora, eu vou falar doutora. Ai, Michele, querida, Michele, tá ótimo. Michele, mas só voltando naquela parte que até que inclusive você falou da parte do recurso, eu recebi, até passei para você, inclusive, essa dúvida via direct aqui no Instagram, de uma seguidora falando o seguinte, quando que a doutora recomendava entrar com recurso, né, quando tivesse um indeferimento aí administrativo, ou quando a doutora recomendava já ir direto para a via judicial, né? Porque tem muito advogado que até por falta de prática acredita que basta o seu indeferimento, já vou correndo para a esfera federal ou para o juizado, né? E na verdade não é. Tem muitos casos, como a doutora mesmo disse, no caso de aposentadoria rural, que seria benéfico, né, para o segurado continuar na esfera administrativa, né? Com certeza. Quero cumprimentar aqui a doutora Grace, professora querida lá do Enfoque, colega.
Bem-vinda, obrigada por nos prestigiar, o doutor Eric, foi aluno, hoje é colega de trabalho, advogado aqui da minha região, e todos os demais que estão ingressando na live. Muito obrigada por estarem nos prestigiando. Bota os coraçãozinhos ali pra gente, que a gente vai contar umas coisas legais. Eu vou dar uma surpresa, hein? Para quem estiver ao vivo vai ter surpresa, mas só para quem estiver ao vivo. Vou dar um brinde aqui, mas só para quem estiver ao vivo, tá, pessoal? Ó, só para quem estiver aqui. A gente vai fazer pose para vocês marcar, ó. Daí a surpresa tem que compartilhar para ganhar a surpresa, ao vivo. Vamos fazer pose, ó. Quem tiver pode tirar fotinho, ó. Faz lá, Letícia. Dá print pra gente. Ó, já vai guardando aí que depois tem surpresa, já vou divulgar. Nesse caso, na esfera administrativa, principalmente nessa parte do reconhecimento, né, do período rural, porque às vezes é só uma averbação que você quer fazer na aposentadoria por tempo de contribuição, eu recomendo sempre o recurso administrativo, que nesse segmento ele está sendo muito mais favorável os entendimentos. Um exemplo, né, que eu dei para vocês da idade mínima, por exemplo, que na esfera administrativa está retrocedendo, tá? E está retrocedendo bastante. A gente consegue, né, ir muito além, né, muito anteriormente aos 12 anos de idade. E na esfera judicial já é uma situação um pouco mais digamos assim, você já pisa em ovos, assim, já não é tão recíproca esse reconhecimento anterior a 12 anos de idade. O nosso tribunal aqui, do TRF4, ele é até um pouco mais generoso com relação a esses reconhecimentos. Mas eu tenho conhecimento que nem todos, né, os tribunais, ao longo, já que a gente está fazendo essa conexão, né, você é de São Paulo, que nem todos os tribunais têm o mesmo entendimento, sabe? Então é bom você tomar cuidado nesse sentido e sempre, nesse caso, recorrer à esfera administrativa. Uma das situações, pessoal, se vocês quiserem uma opinião, né, nesse sentido da esfera administrativa, que eu acho que não vale a pena a esfera administrativa, tá? No caso do benefício por incapacidade. Anotem, pessoal. Dica. Raramente, no benefício por incapacidade, vale a pena fazer recurso administrativo. A não ser que você queira ganhar tempo, a não ser que seja uma situação muito particular do seu cliente, tá? Porque dificilmente você vai conseguir mudar, né, a decisão de uma perícia judicial no conselho de recurso. Não é comum isso acontecer, tá, pessoal? Aqui a gente já fez algumas vezes, assim, porque alguns, e eu não faço porque eu recomendo, tá? Mas às vezes a gente atende alguns clientes que nos solicitam, então, que eles querem fazer esse recurso, né, para que depois entre na esfera judicial, aí, né, a gente cobra, obviamente, para fazer, né? Já menciona, eu sempre digo a verdade, digam a verdade para o cliente de vocês, tá? Ó, sejam diretos. Tem chance, claro, tem chance, não tem chance, você só vai perder tempo. E podem registrar aí, benefício por incapacidade, recurso, assim, 99% das situações é perda de tempo, tá? Já em outras situações, que é o caso do rural, que é o caso da aposentadoria especial, aí você vai ganhar tempo, porque às vezes é mais fácil você perder um pouquinho mais de tempo na esfera administrativa e ter o benefício reconhecido, porque conseguiu lá uns 2, 3 anos a mais para o seu cliente, principalmente agora para alcançar, né, as regras de transição, na aposentadoria por tempo de contribuição, os pontos lá, os pedágios, do que, né, eu entrar na esfera judicial, que se eu entrar, por exemplo, com a especial, na esfera judicial, o juizado especial, a grande maioria dos entendimentos é desfavorável. Então, eu vou perder. Então, é mais fácil recorrer no administrativo do que perder no juizado. Ou mesmo, se eu acho que tem algumas situações que você tem que conferir o entendimento judicial. Por quê? Porque o entendimento do juizado, às vezes, é diferente do que o entendimento do ordinário. Vou dizer para vocês o entendimento. Oi, Felipe, tudo bom? Tava falando de ti agora, bonito. Da retroação da idade mínima para 6 anos. Então, com relação ao rural, ao especial, por exemplo, tem a situação do vigilante. Né? Que o vigilante, por exemplo, na esfera administrativa, se ele não utilizar arma de fogo, o período dele especial é reconhecido no administrativo.
No juizado especial, não é reconhecido, vai ser indeferido essa parte especial. E se você for para ordinária, para comum, você vai ter esse direito reconhecido. Então, às vezes, muda até com relação à esfera propriamente dito judicial. Por quê? Porque eles têm entendimentos diferenciados. Vocês sabem que a competência do juizado especial é competência absoluta. Então, às vezes, é mais fácil fazer o recurso, porque você ganha um tempinho, né? Para que possa, então, juntar ali um retroativozinho, para você sair da competência absoluta do juizado e ajuizar, então, diretamente na esfera ordinária, que na grande maioria das vezes o entendimento é mais favorável nesse caso, tá? Eu gosto de fazer isso também, Michele. Eu tento, ao máximo possível, quando é especial e quando é rural, fugir do juizado, né? Que eu costumo dizer que eles massacram direitos dos nossos segurados, né? Até pela celeridade, né? Pela questão das provas. Então, eu sempre faço isso também. Eu procuro fugir do juizado, mesmo que às vezes demore um pouco mais no ADM, mas eu faço recurso também. Com certeza. Outra coisa, pessoal, ali das mulheres que a gente estava conversando, até tem um fato bem interessante que eu até passei, mas eu vou voltar só para mencionar para vocês. O primeiro benefício pago, naquela dificuldade que eu e a doutora Letícia estavam mencionando da documentação para mulher, que agora, graças a Deus, foi sanado, né? Tem até súmula. Mas o primeiro benefício pago para uma mulher, no caso, a trabalhadora rural, foi em 12 de fevereiro de 1992. Então, para vocês verem como realmente essa situação ela era muito discutida pelo fato do... E a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, ainda hoje é assim, e quem é mulher sente isso até hoje na pele, né? Que a gente tem que se esforçar em dobro, às vezes para ser tratada ainda de forma igual ao homem, sem fazer força nenhuma, né? Verdade. Infelizmente, em alguns locais, graças a Deus, não é em todos os locais, né? Mas em alguns locais a gente já sente isso, a gente sente essa resistência ainda com relação à mulher. E tínhamos também, antigamente, a situação de meio salário mínimo só. Antes, né, da Lei 8.213, a Constituição, nós tínhamos só meio salário mínimo para o trabalhador rural. E agora, né, depois da Constituição e depois da regulamentação da 8.213 e 8.212, foi para um salário mínimo. Também se estendeu só em 94, por exemplo, para o salário maternidade. Então, assim, ó, foram conquistas bem recentes. E vocês veem que essas conquistas, que nem foram tão longínquas, já queriam ser tiradas lá pela emenda constitucional 103, então. Então, é por isso que a gente tem que ficar muito alerta a todas essas modificações que eles querem fazer na nossa legislação. E a gente tem que estar sempre solícito no sentido a brigar lá, mencionar os entendimentos, como eu disse para vocês, com relação a quê? Aquele, por exemplo, entendimento que nós estamos tendo, não é porque está escrito na lei que está certo, gente. Por que o tratorista não é considerado um trabalhador rural? Eu, particularmente, acho absurdo. Então, assim, ó, por mais que esteja ali, a gente vai tentar, por analogia, a gente vai tentar puxando o que sempre, pessoal, quando a gente quer fazer tese, Constituição Federal, dignidade da pessoa humana, a gente vai trazer a igualdade, né, de direitos, e a gente vai trazer uma série de argumentos que vão nos embasar, que é o que a gente vai fazer agora com a emenda, utilizando o artigo 84, por exemplo, dizendo que o decreto, em algumas situações, né, principalmente o decreto 10.410, né, que trouxe algumas situações favoráveis. No âmbito rural, ele até ajudou um pouquinho, né, porque ele diminuiu ali as provas, né, em vez de 3, ele pode botar só 2 provas, para não dizer que foi de todo ruim, assim, que não prestou para nada, né. Até falando do decreto, uma dicasinha que agora já foi esclarecida foi com relação, pessoal, àquele agrupamento do artigo 29 da Emenda Constitucional 103, que mencionava que, principalmente no que tange lá ao trabalhador rural, aquele agrupamento de contribuições que não pode ser inferior ao mínimo, né? Então, esse agrupamento, a gente teve aquele impasse dizendo, ele vai poder ser reconhecido só no mesmo ano civil, né, para fazer esses agrupamentos, essas complementações, né, dessas contribuições que são inferiores ao mínimo. Não vai ser assim, o entendimento que bom, ele já foi estabelecido, tá? Às vezes nem todo mundo acompanhou, porque é coisa de dias, meses atrás, né, que a gente está discutindo essas situações. Mas o que ficou já entendido?
que ele não precisa ser feito no mesmo ano civil, tá? Esses agrupamentos, esses ajustes, mas ele tem que ser utilizado para o agrupamento as contribuições do mesmo ano civil. Então, mesmo que tenha passado 2 anos, 3 anos, enfim, 4, 5, você pode fazer o ajuste lá daquele período, se o seu cliente precisar, porque é óbvio que vai ter que ou agrupar ou pagar, né, as diferenças, e quando a gente paga, depois de alguns anos tem juro, correção monetária, então não é uma coisa, né, não é gratuito, como dizer, eles têm resistência em fazer, a gente sabe que a gente lida no dia a dia, a grande maioria tem resistência, né, em fazer esses pagamentos, mas ele pode ser feito posterior, tá? Que era uma das polêmicas lá que tinham sido criadas com relação à emenda, já que a gente está falando dessas alterações, né? E tudo que foi trazido nesse âmbito, então já anota aí que essa foi uma alteração do artigo lá 29 da emenda constitucional 103, tá, pessoal? Necessariamente que modificou o parágrafo 14 do artigo 195 lá, para quem quiser anotar lá. A parte dos cônjuges também está previsto aqui no artigo 8º do 195 da Constituição Federal, que menciona lá, ó, vou até ler esse pedacinho para vocês, porque para ser botado em lei é porque a briga era grande, né? O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges. Aí tá aqui o detalhe, nem preciso continuar ali lendo o restante, mas aqui já traz a figura do cônjuge. Então, nós temos aqui já na esfera constitucional, né? Onde nos auxiliou na situação ali da mulher, né? E aqui traz também, ó, exerçam atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes. A gente sabe que tem algumas exceções ali, né? Inclusive, eu andei durante essa semana publicando algumas exceções, o pessoal ficou com dúvida. A grande maioria dessas exceções, pessoal, está prevista no artigo 11, tá? Principalmente no parágrafo 8º, 12, 11, tá? Do artigo 11 da Lei 8.213, que mesmo, né, que não descaracteriza, né, são várias situações ali, eu pontuei 10 ali para vocês no meu feed, que não descaracterizam a figura, né, do segurado especial, por exemplo, ter um funcionário por até 120 dias, né? E é interessante esses 120 dias que ninguém cogita. Porque assim, ó, tem que ser 120 dias corrido, tem que ser 120 dias o dia cheio. Porque assim, se a gente calcular os 120 dias de 8 horas, é 120 dias. Mas e se eu tenho um funcionário meio período só? Eu não posso dobrar esses 120 dias? E se for a situação do cliente de vocês? Aí vocês têm que ficar ligado. Porque 120 dias aqui, teoricamente, a gente pensa numa jornada de 8 horas, né? Por exemplo, se eu contratei essa pessoa só por 2 horas diária ou por 4 horas diária, eu não posso ir ampliando esses dias, porque daí eu vou calcular quantas horas, 120 dias com 8 horas vai dar, e eu jogo para frente quantas horas esse meu cliente teve como necessariamente o segurado, né, lá, e é onde pode gerar várias exceções. Então, assim, pessoal, ó, não se bitolem a letra da lei seca, tá? Não se preocupem, ampliem esse raciocínio, pensem fora da casinha, tá? Para que vocês possam alcançar o direito do cliente de vocês. Gente, pedir pode. O não vocês já têm quando não se enquadra totalmente. Aí vocês brigam pelo sim e faz defesa na junta de recurso. Ah, mas eu nunca fiz. Não tem problema. Faz lá a linha de raciocínio de vocês. Sempre pode ter a primeira vez. Ah, mas não saiu bem certo na primeira. Não tem problema. Não sai na primeira, vai ser na segunda, vai ser na terceira. Vamos firme e forte, povo. Oi, Cláudia, tudo bem? Ah, tem uma aluna querida aqui do meu curso. Ó, agora que eu vi ela, botou um coraçãozinho. Tudo bom, querida? Michele, sabe o que eu queria perguntar? Inclusive, tem tudo a ver com uma pergunta que a gente também recebeu no direct. No começo, você falou um pouco sobre a autodeclaração, né? De segurado. E aí, uma pergunta que eu recebi no direct fala exatamente isso. A dificuldade que alguns advogados estão tendo
de ajudar o cliente nesse preenchimento. Qualquer erro, né, é motivo de indeferimento aí perante o Instituto, né, o INSS. Quais dicas a professora nos dá para fazer essa autodeclaração de forma correta, né, sem erro algum? Na verdade, a autodeclaração, uma das primeiras situações é que você tem a documentação, né, desse seu cliente em mãos, né? Por quê? Porque nós temos muitos campos aqui para serem respondidos na autodeclaração. Uma outra situação, você procura lá o ofício circular número 46 da DIRBEM, tá? Por quê? Porque esse ofício circular número 46 ele trouxe detalhadamente a forma que essa autodeclaração ela deve ser preenchida. Então, é uma das primeiras situações que você deve também já verificar. Quando você for fazer os pedidos, você vai observar o quê? A situação da DER também, né? Dessa situação da retroatividade. Aí, o primeiro item da autodeclaração são os dados do segurado. Nessa situação dos dados do segurado, aí às vezes criam alguns impasses. Aí eu coloco o endereço atual ou o endereço antigo. Você coloca o endereço atual, porque aqui é qualificação, povo. É onde a pessoa está atualmente, de onde ela está pedindo o requerimento. Mas pode gerar dúvida, né? Então, já está sanada. Os períodos de atividade rural. Prestem bem atenção. Dia, mês e ano, povo. Não é de 2000, não é de 1981 até 1992, tá? Só o ano, Dia, mês e ano. Tem que botar ali direitinho, tá, bonitos? Outra coisa, aquela situação, por exemplo, da viúva, que eu dei exemplo para vocês. Ah, ela ficou viúva, então não é mais em regime de economia familiar. Aí você vai botar o linkzinho ali da situação como o quê? Individual. Porque ela tá sozinha já também lá. E às vezes o pessoal também não presta atenção. Qual é a condição do imóvel? Uma outra coisa que está gerando bastante dúvida, que é no item 3 lá. Ah, é arrendatário, é parceiro, é meeiro, é comodato. Arrendatário é fixo. Então, você vai cobrar o valor da pessoa, indiferente se tem produção, se não tem produção. Parceria. Para ter validade, essa parceria, você tem que fazer parte dela de pelo menos 50% dessa parceria. Porque senão eles já descaracterizam vocês, então, como segurado especial. A ameação já é 50%, né? Comodato já não tem título oneroso. Então, assim, tem algumas situações e os demais aqui em cima vão colocar o quê? Ah, mas eu sou proprietário. Se você é proprietário, você vai colocar ali que você é proprietário. Se você é proprietário, você não é meeiro, você não é parceiro, você não é, enfim, né? Aí você é proprietário, você tem uma escritura ali dando, né? Aí, não, mas eu sou posseiro. Se você é posseiro, você é possuidor. Pode ter várias situações. Aí tem a situação, né, de posseiro, assentamento. Até o acampado, ele está previsto aqui, pessoal. Mas o acampado, na legislação, ele foi excluído. Tem a situação do garimpeiro também. A situação do garimpeiro, pessoal, ele é reconhecido até 98, tá? Por causa da emenda constitucional de 98, tá? Então, emenda 20, né, de 98. Depois disso, o garimpeiro também não é mais reconhecido. Quem é reconhecido ainda? O pescador artesanal. Tem algumas situações? Tem, né? Por quê? Porque o pescador artesanal, ele também precisa ser o quê? Precisa ser de pequena monta, né? Não pode ele ter um navio, né, povo? Porque ele é artesanal, então ele não pode ter um navio, tá, povo? Então, assim, guardadas as devidas proporções, né, ele tem que utilizar essa pesca para sua, né, subsistência. Ele pode pegar aqui a gente tem a época da tainha aqui, ele pode fazer o arrastão da tainha, que tem um monte de lucro? Pode, mas ele não pode ter um navio, tá? Ele tem que estar lá o barquinho, lá pesqueiro dele, para, então, né, prover a subsistência dele com relação a essa situação. Essas são algumas, aí tem vários campos aqui que ainda, né, podem ser verificados, mas o principal é que vocês não prestem informação que não possa ser comprovada. Por quê? Aí aqui a gente tem um aspecto bem importante, porque às vezes eu trabalhei na terra de alguém, nessas situações ali de meio, de parceiro, enfim,
E eu vou pegar um contrato lá, uma declaração, né? Dizendo que eu trabalhei, porque na época eu não tinha e tal, essa formalização. E o INSS, a primeira coisa que vai fazer, isso vem previsto até na própria autodeclaração, se vocês verificarem em vermelhinho ali, ó, bem no iniciozinho, todas as informações serão checadas nos sistemas oficiais. O que que é isso? Eles vão abrir os sites, galera, e eles vão conferir se o que vocês estão dizendo é verdade. Porque se não for verdade o que vocês estão dizendo, além de vocês responderem por fraude, tá, bonitos do meu coração, vocês ainda vão ter a situação da aposentadoria do cliente de vocês indeferida. E, pessoal, sim, tomem bastante cuidado no preenchimento. Por quê? Aí vocês vão dizer assim, ah, mas a esfera administrativa não faz coisa julgada. Eu posso depois pedir de novo. Mas você não pode mudar a autodeclaração, porque você fez de próprio punho. Então, se você fizer de novo, você vai estar dizendo que você mentiu. E legalmente não é possível alterar a autodeclaração, meus amores. Isso é fato, tá? Então, vocês já tenham isso em mente, que vocês vão ter que ter esse cuidado específico com relação à autodeclaração. Ainda mais agora que a gente não sei como funciona aí em Santa Catarina, mas em São Paulo a gente tem aquele convênio, né, da OAB com o sistema do INSS, então aqui tem o estágio, né? Então a responsabilidade do advogado é maior ainda, né? Porque ela consta na nossa documentação, consta nosso CPF, pede para colocar, a gente faz com o nosso token. Então, assim, estou falando que eu estou mentindo, estou falando e assim, a responsabilidade é muito maior, né? Então, é sério isso. Com certeza. Por isso que eu aconselho vocês aqui no escritório, apesar de que eu envio a autodeclaração, a não ser quando realmente não é possível, eu pego a assinatura do cliente nela. Eu até preencho. Boa. Eu preencho, porque senão eles preenchem tudo errado, né? Que eles não sabem tudo. Mas você pega a assinatura deles, porque eles estão confessando, não vocês, tá? Então, assim, ó, e outros fatos que vocês tenham que relatar em qualquer outra documentação, vocês peguem por escrito na entrevista e vocês façam também eles assinarem. Porque a gente tem também um acordo de cooperação aqui com o INSS, eu inclusive acho ótimo, porque para controlar os processos e facilita bastante a vida da gente, né? Vai as intimações, as exigências, na verdade, na intimação, né? Para o nosso e-mail cadastrado, facilita bastante, tá? Só que vocês tomem esses cuidados, e não só no âmbito rural, então nas outros tipos de benefício também. Uma outra situação que o pessoal me pergunta muito, até não foi alvo ali das perguntas da doutora Letícia, mas o pessoal me pergunta muito, como é que faz a verbação do período rural? Se eu tenho link próprio para fazer isso? Não tem, tá, meus amores? Você tem que fazer o pedido da aposentadoria por tempo de contribuição e fazer o pedido de averbação dentro da aposentadoria por tempo de contribuição. E essa é uma dúvida sempre muito, muito comum aqui dos meus alunos, então já fica a dica para vocês também. Com relação à prova, que a doutora Letícia também pediu para mim falar um pouquinho das provas, nós tivemos uma modificação relativa. Até 2017, nós tínhamos a figura das entrevistas no INSS, e isso era sempre, era uma situação recorrente. De 2017 a 2019, nós tivemos uma transição pela diminuição de funcionários do INSS. Então, eles passaram a exigir a declaração do trabalhador rural e começaram a trabalhar com esse cruzamento de dados que a gente está mencionando para vocês, a justificação administrativa, só que mais, né, no âmbito documental. E a partir agora, então, de 2019, nós temos a situação da autodeclaração. E como eu mencionei para vocês, nós temos ali no artigo 106 da 8.213 vários documentos que podem, então, ser trazidos para que isso seja analisado, tá, pessoal? Então, ó, vai entrar ali, com relação a essa análise, vai entrar a situação do certidão de casamento, certidão de nascimento, anota a fotografia que não tá lá na lei, mas eu uso muito nos meus processos, tá? Anota a fotografia aí. Com relação também, tá?
Aí eles falam aqui documentos de cunho religioso. Vai que você pagava o dízimo e eles têm um cadastro completo lá na igreja. Bate cópia também. Aí a situação só da declaração do casamento religioso, né? Acordo de cooperação foi um acordo, aqui a Mesquita Joy, ADV, perguntou. O acordo de cooperação é um acordo entre a OAB e o INSS, em que a gente, enquanto advogado, tem uma página, né, própria do advogado, em que tem todos os mesmos itens do meu INSS, só que a gente cuida como se fosse lá no SAGE, como se fosse no EPROC. A gente cuida dos processos mais pessoalizados. A gente entra com uma senha da gente, advogado, e lá constam todos os nossos processos. Inclusive, queria mandar um beijo para a Joyce, a doutora Joyce, ela que é aqui da comarca de Marília, da Jovem Advocacia. Joyce, não sei se a doutora já tem, mas funciona muito bacana, conforme a professora falou, a professora Michele, aqui em Marília funciona, no estado de São Paulo também, e é uma forma de não necessitar toda vez eu pegar a senha de todos os clientes, né, porque isso era bem uma logística bem ruim. E até isso que a doutora falou aqui também ocorre, a gente faz o cadastro nosso, então vai direto para o nosso e-mail, a gente sabe quando houve movimentação, quando saiu da análise, quando foi concluído, é bem interessante, bem bacana. Uma modificação da emenda constitucional 103, pessoal, é que eles vão passar, então, a exigir a autodeclaração e exigir essa parte da documentação, né? E o cadastro de agricultor familiar. Só que, assim, eles fizeram uma projeção para 2021, mas já entraram, né, em consenso que não vai ser possível. Aí fizeram uma ampliação agora para 2025. Mas, assim, pessoal, legalmente falando, eu não vou achar um inciso agora porque tá tudo misturado aqui. Mas assim, ó, legalmente falando, no ofício circular 46 veio a informação de que eles só vão poder cobrar 100%, né, dessas novas modificações com relação à prova e com relação a esses cadastros, quando até 50% de todos os agricultores do país estiverem cadastrados. Então, até que 50% de todos os agricultores do país não estejam cadastrados, eles não podem fazer exigência integral, tá, pessoal? Com relação à situação, né, desses cadastramentos, essa série de cadastramentos que eles estão exigindo, né, principalmente no ofício circular e tudo mais. Uma outra situação aqui do ofício circular, que eu não sei se eu vou achar, é o inciso 5º aqui, eu não sei de qual item, inciso C aqui. Com relação à documentação também, ó. Os documentos de caráter permanente, que isso ajuda nas provas também. É o item C, que está dentro do ofício circular, tá? Que ele traz o quê? Ele traz, ó, os documentos de caráter permanente, como documentos de propriedade, posse ou outros tipos de outorga, são válidos até a sua desconstituição, coisa que o INSS não gosta muito. Então, o que acontece? Se eu tenho a escritura no meu nome, ela não vai valer só quando eu comprei como prova contemporânea. Ela vai renovar essa validação todos os anos. Então, ela vai valer como prova contemporânea anualmente, essa situação. E com isso, vocês podem salvar processo de vocês por causa do início de prova material, tá? Por isso que eu disse para vocês, tem muita coisa, tá lá no ofício circular 46, que vocês devem já verificar para que vocês, então, já tenham essa situação de comprovação mais nítida. Aquilo, como eu já falei, dos contratos, as notas, a cópia de declaração de imposto de renda também está previsto lá no centro. Eu tenho que cortar, desculpa. Porque a gente tem alguns minutinhos, senão a live vai cair. A live está tão boa que a gente nem viu o tempo passar. Mas faltam aqui, para mim, 4 ou 5 minutos. Então, se a gente pudesse, se pudesse dar suas últimas considerações, suas últimas dicas para o pessoal aí de casa. Na verdade, as principais dicas com relação a essa situação da aposentadoria rural
é de que vocês, assim, ela não teve grandes modificações, por exemplo, com relação à idade, isso não foi modificado. A principal modificação realmente foi com relação à formalização desse pedido, a documentação, a forma de apresentação e a rigidez com relação a essa documentação. Eles estão sendo muito mais rígidos. Essa conferência, ela realmente está acontecendo e nos documentos que nós temos aqui, a gente percebe que está acontecendo realmente, tá? E vocês, como eu mencionei, cuidado para não serem indiciados, então, com relação à fraude. Tomem muito cuidado, meus colegas de trabalho, com relação a isso. Como eu mencionei para vocês, ó, documento relacionado à saúde, religião, órgão público, conta de água, de luz, Pronaf, Pronatel, enfim, todo tipo de documentação que essa pessoa possa ter vai servir como prova, que era uma das dúvidas também que a doutora Letícia tinha me passado, né? Vou passar uma súmula para vocês do início de prova material, a súmula 149 do STJ, que vai ajudar vocês, e a súmula 577 do STJ, que também vai ajudar vocês com relação, já que é tão importante essa situação do início de prova material. No mais, doutora Letícia, eu mencionei para a doutora Letícia, ela tinha me passado uma listinha, eu disse, olha, é bastante coisa, mas a gente tenta. Não, a gente até faz outras lives, não tem problema. Aí a gente faz outras lives. Assunto, né, para a gente conversar. Sim. Então, eu gostaria de agradecer o convite, tá? Me pôr à disposição para qualquer esclarecimento. E o meu presente, não esqueci, tá? O meu presente para vocês, eu vou deixar lá no Telegram. Então, vocês publiquem, que eu mando pessoalmente para vocês um modelinho de requerimento administrativo rural. Para quem, ó, publicar... Faz de novo, doutora Letícia. Faz de novo. Tirei print, gente. Para quem divulgar, tá? E marcar o meu Instagram e marcar o Instagram da doutora Letícia, pode me chamar no direct que eu mando um modelinho administrativo de aposentadoria, requerimento de aposentadoria rural, tá? Para vocês. E quem quiser o modelo da declaração com relação à autodeclaração rural, que já saiu 2 modelos, tá? Já saiu um modelo novo, às vezes o pessoal não se atentou também com relação a isso. Vou colocar o modelinho atualizado lá no meu Telegram também, tá? Beijo no coração. Bem, eu vou deixar aqui gravada essa live, por isso que eu não quero que ela caia, porque a gente aprendeu muito com a professora, a doutora Michele. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Professora, deu para ver que tem uma bagagem muito boa, eu gosto de trocar essa ideia, que a gente tem muito que aprender. Faremos outras lives, certamente, né, doutora? Com certeza. E muito obrigada novamente a todos vocês e o convite da doutora Letícia. Uma excelente noite para todas vocês de descanso. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Publica lá, hein, para ganhar presente. Beijo.